Por isso estamos alegres nesta noite, né? Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, no seu capítulo 15. Aleluia. Capítulo 12, irmãos, capítulo 12, livro do Gênesis, capítulo 12. Glórias a Deus por essa oportunidade. Deus seja louvado porque nos concedeu essa oportunidade neste dia, que o fôlego de vida do Senhor nos alcançou. Glória seja dada a Deus que nos fez chegar em paz e segurança a esta casa de oração para buscar a sua presença e ouvir a sua palavra. Louvado seja Deus. Todos acharam? Muito bem, diz assim a palavra do Senhor, o chamado de Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Para finalizar, capítulo 13, o versículo 14, que diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês darei a ti, a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus pela sua palavra. Igreja do Senhor Jesus, essa palavra me veio ao coração nesta noite, a qual o Senhor me trouxe aqui, aleluia, porque esta palavra em outrora, ela falou ao meu coração quando eu ainda não conhecia o Senhor Jesus, quando eu ainda não conhecia esse Deus que é grande, que é poderoso, que é santo, que é fiel, o Deus que criou os céus e a terra. Louvado seja Deus, o Deus da criação, o Deus da nossa família, o Deus da nossa salvação, o Deus do nosso ministério. Era esse Deus a qual eu não conhecia, apenas ouvia falar dele. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E certa vez, aleluia, aquela senhora que está ali, aquela senhora pintadinha, parece que tem ferrugem, a irmã Josefa, foi ela, parece que não, mas foi a irmã Josefa que me evangelizou. Foi a irmã Josefa com toda a sua limitação, aleluia, foi a irmã Josefa com todos os seus defeitos e qualidades, aleluia, foi a irmã Josefa, glórias a Deus, que um dia me chamou e disse: filho, vamos para a casa do Senhor. Glórias a Deus. E eu confesso aos irmãos que eu disse: vamos, mas foi um vamos como se alguém tivesse me convidado: vamos chupar um sorvete, vamos tomar um café. Eu disse: vamos, irmão, sem nenhum valor. Aleluia, glórias a Deus. Mas Deus sabia, oh glória, porque Ele sabe de todas as coisas, porque a palavra do Senhor em Salmo vai dizer que o nosso Deus, Ele é onisciente. Oh glória, Ele é onipresente, Ele está presente aqui, porque também a palavra dele vai nos afirmar: onde estiver dois ou três, ali Ele está no meio, Ele está no nosso meio nesta noite.
Aleluia. Ele também é onipotente. A Ele pertence todo o poder. Glória. E ali eu fui com a minha querida e amada mãe, achando que estava indo para um lugar comum, para uma casa comum, para um estabelecimento comum. Aleluia. Mas ainda que era um estabelecimento, era 4 paredes, mas também era uma casa de oração, como aqui é uma casa de oração. Alguém pode passar pela rua, como certa vez eu ouvi de alguém aqui nesta rua: ali não é igreja, ali é uma casa. É porque ele não conhece a igreja do Senhor, o Deus que habita aqui, oh glória, o Deus que habita neste lugar. Para essa pessoa que olhou e falou que aqui não era igreja, era um lugar comum, um lugar qualquer, ele não conhece esse Deus que outrora eu não conhecia, mas alguém me falou dele, e hoje eu conheço esse Deus, que ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que não dá para mensurar, não tem como, oh glória, aleluia, mensurar, medir a grandeza desse Deus, porque a palavra do Senhor diz que Ele se inclina para ouvir o nosso clamor, a nossa oração. E sabe por que Ele se inclina? Não é porque que Ele é servo nosso, não é porque Ele se prostra a nós, não, é porque Ele é tão grande, que Ele tem que se inclinar para ouvir a nossa oração. Glória! E Ele está assentado ali em seu trono, oh glória, contemplando a cada irmão nesta noite. Aleluia! Oh, maravilhoso, grande, poderoso, santo, excelso, sublime, é esse Deus. E aí eu fui, irmãos, para aquela casa de oração com a irmã Josefa, e ali eu não entendia nada do que estavam falando. Aleluia. E depois eu fui a segunda vez, oh glória, e eu fui a terceira vez, oh glória, e na terceira vez aquele homem de Deus que estava ali no altar, oh glória, aleluia, eu não me esqueço o nome daquele pastor, daquele bispo Mário, aleluia, homem de Deus que estava sobre aquele altar, e eu não conhecia a palavra do Senhor, que para os que perecem é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. E aí Deus usou aquele homem, e deixa eu falar para os irmãos, sem saber orar, sem conhecer esse Deus, sem conhecer ao Senhor Jesus, eu fiz uma oração, se é assim eu posso falar. Na verdade eu falei com Deus. Se falar com Deus não é oração, e se oração não é falar com Deus, foi o que eu fiz naquele dia. Antes de ir para aquela casa de oração, eu falei: Deus, aleluia, se o Senhor existe e habita naquele lugar, e é na vida daquele homem, fala comigo hoje. Eu não sei de que maneira, de que forma, mas me dá uma palavra, me dá uma mensagem, aleluia, que seja pela boca dele, que seja por sonho, que seja por visão, eu não sei de que forma vai falar comigo, mas o que o Senhor falar, eu vou obedecer. Deus, fala comigo. Irmãos, neste período, eu estava, aleluia, Deus, aleluia, em uma situação de pré-depressão, se é que existe pré-depressão, eu não sei, mas tudo bem que eu não sou muito forte, mas eu já cheguei a pesar 86 quilos. E naquele momento, naquele período, eu pesava 57 quilos, irmãos. E eu arquitetei por algumas vezes por conhecer São Paulo, não é? E ali no prédio chamado Edifício Itália,
Não sei se alguns irmãos conhecem, fica ali no centro de São Paulo. E é um dos edifícios mais altos daqui da cidade de São Paulo. E eu, por conhecer como chegar lá no alto, tem que fazer, só para os irmãos terem ideia da altura, tem que fazer baldeação de elevador, para os irmãos entenderem a altura. E eu arquitetei por algumas vezes da cabo da minha vida. Aleluia! Porque, irmãos, no sol de 30 a 33 graus, eu morando numa casa de telha, eu não saía mais do quarto, eu não queria mais comer, eu não queria mais viver. Aleluia! Glória seja dada a Deus. Aleluia! Eu sem conhecer Jesus, eu já era casado, eu fui casado, porém eu não casei debaixo da obediência de Deus, por não conhecer a Ele. Eu não conhecia o Senhor Jesus, eu não era crente, eu não era convertido. O Senhor não pôs a mão, aleluia, naquele matrimônio como colocou nesse. Oh, glória, porque a gente conhece a Deus, a gente sabe quando Ele está, e quando Ele abençoa, como Ele falou com Abraão: eu vou te abençoar, e a quem tu abençoar, tu será abençoado, e aquele a qual tu amaldiçoar será amaldiçoado. Oh, glória. E o Senhor estava, oh glória, aleluia, neste matrimônio, oh glória, abençoando a minha esposa, a irmã Gessiana, a minha família, o meu lar, oh glória a Deus, o meu ministério, a minha vida, a minha família. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, para retomar, glória, queira Deus eu chegar no final desta mensagem, aleluia. Então eu fui ali, e aquele homem de Deus, ele pregou nesta palavra, neste versículo, mas ele foi muito incisivo, ele foi muito enfático, e ali eu entendi, porque eu fui com a fé, aleluia, de que Deus iria falar comigo naquela noite, porque você precisa ter fé, e a palavra do Senhor nos leva, aleluia, para que venhamos ter fé, porque sem fé ninguém verá Deus. É necessário que tenhamos fé, aleluia, e entender e crer que esse Deus existe, é galardoador daquele que os busca e o ama. Esse é o nosso Deus, é o Deus da Bíblia, é o Deus dos crentes, oh glória, aleluia. Ele não mudou a igreja de Jesus. Então eu fui ali e eu ouvi, oh glória, esta palavra daquele homem, glória a Deus. Mas a parte que me tocou, oh glória, foi quando ele disse: olha, tem um nó na tua vida, tem algo que está te atrapalhando a você caminhar, a você viver. Este nó vai tirar a tua vida, este nó vai dar fim da tua vida, vai dar cabo da tua vida. Deixa ele, senão você não vai chegar. Deixa ele, senão você não vai caminhar. Eu não sei qual é o nó que está na sua vida, aleluia. É aquele homem falando, irmão, oh glória, aleluia. Eu não sei que nó que é esse, aleluia. Se é o vício, a bebedice, se é o fumo, se é a prostituição, oh glória, aleluia. Eu não sei o que está te impedindo de caminhar, de permanecer, de continuar, de perseverar, de chegar até o céu. Mas é este nó que está te impedindo de você dar um passo a mais, caminhar, falar deste Deus da Bíblia, falar deste Jesus que te salvou, que te remiu, oh glória, que te vestiu com vestes brancas, alvas como a neve, aleluia, glória a Deus. Foi este mesmo nó que Abraão levou com ele, a promessa, o chamado que Deus tinha a Abraão. Foi este mesmo Ló, o sobrinho de Abraão, que Abraão levou com ele.
mas Deus foi muito direto, porque Deus é direto. Ainda que muitos digam que Deus é amor, mas também Ele é justiça. Não adianta ir com esse negocinho. Ah, mas Deus sabe da minha fraqueza. Ah, mas Deus perdoa, sim. Ele é Deus de perdão, Ele é Deus misericordioso. Sim, Ele é Deus bondoso. Sim, Ele é misericordioso, sim. Aleluia. Ei, irmão, mas deixa eu te dizer, Deus tem uma taça e está se enchendo, está enchendo a taça do Senhor, está enchendo. Você acha que Deus não está vendo tudo o que está acontecendo? Você não acha que Deus não está vendo, irmão, o que está acontecendo na face dessa terra, este mundo caído, corrompido, aleluia, amante mais de homens do que de Deus, aleluia. Mas o dia do Senhor vai chegar, fica tranquilo, o dia do Senhor vai chegar. A justiça não é minha, não é tua, a justiça é de Deus. Glória a Jesus, aleluia. E quando a taça do Senhor encher, vai derramar sobre a terra. Aleluia. E este mesmo Ló, nós conhecemos o texto, ele foi com Abraão, aleluia, e chegou, glória a Deus, no capítulo 13, 14, que houve, aleluia, contenda entre os pastores de Abraão e o de Ló, porquanto crescia o rebanho de cada um deles, e não se entendiam mais. Porém Abraão chega a Ló e diz: Ló, escolhe aí, Ló, qual é o lado que você quer ir? O lado que você quiser ir, você vai. Eu vou para o outro. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Você escolhe. É como se Abraão estivesse dizendo: olha, comigo não tem problema, Deus está comigo mesmo, Deus vai comigo, aleluia. Para onde eu for, Deus vai comigo, porque foi Ele que prometeu, Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh, glória. Deus me fez lembrar do Diácono Júnior, o irmão Júnior, nas suas pregações, suas ministrações, ele falava muito do sobrenatural de Deus, né, irmãos? Oh, glória, e nós precisamos viver esse sobrenatural do Senhor, glória a Deus, porque nós não somos homens comuns, mas nós somos homens sobrenatural, porquanto nós conhecemos este Deus que é sobrenatural, porque acaso há algo impossível para Deus? Aleluia. Então, irmãos, houve contenda entre um e outro, e como a palavra do Senhor nos fala aqui no verso, aleluia, 14, 15 e 16, que depois que ambos se separaram, que Ló foi para as campinas do Jordão, Sodoma e Gomorra, aleluia, Abraão foi para o outro lado, e Abraão prosperou e cresceu, aleluia, as riquezas de Abraão, oh glória, louvado seja Deus. Sabe por quê, irmão? Porque tinha algo atrapalhando a promessa de Deus na vida de Abraão, aleluia. Às vezes nós não percebemos, porque não oramos o bastante, aleluia, para que Deus venha nos mostrar, para que Deus venha nos guiar, nos conduzir, nos direcionar para qual é, aleluia, a perfeita, agradável vontade do Senhor. É por isso que muitos de nós perecemos. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, porque não oramos ao Senhor, porque Ele até já falou lá atrás que ia fazer, que ia dar, que ia acontecer, que ia curar, que ia libertar, aleluia.
Mas nós, homens limitados que somos, e somos dependentes de Deus, sim, precisamos estar constantemente com a boca no pó, clamando a Deus. Lindos salmos que a irmã Damares leu aqui nesta noite, a palavra do Senhor. E eu confesso para os irmãos que a minha oração foi nestes salmos, oh glória, aleluia, porque eu estava no meu lar angustiado neste dia, porque eu chegando aqui eu percebi que faltava algo, oh glória, e o que é que faltava? A presença de Deus. Irmão Cláudio, não há presença de Deus no seu lar? Sim, irmão, Deus fala comigo lá, mas eu necessitava, porque Deus conhece a cada um de nós. Eu vim na segunda-feira para o culto, oh glória, aleluia, de ensinamento, orar e não consegui por conta de algumas dores, e fui para o meu lar. Mas ficou me faltando algo. Está na casa de oração, em comunhão com os irmãos, pondo a boca no pó, clamando, aleluia, a este Deus grande e poderoso, que pode fazer abundantemente mais do que pedimos e pensamos. Aleluia, glória a Deus. E este mesmo Deus, irmãos, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus que também, aleluia, salvou a Ló naquela cidade pecaminosa, corrompida pelo pecado, Sodoma e Gomorra, quando Abraão clamou pelo seu sobrinho Ló, aleluia, a Deus. Foi o mesmo Deus, irmãos, que pelo seu amor e a sua misericórdia me salvou, aleluia, de um mal em que eu tentava, arquitetava em dar cabo da minha vida por conta de pecado, porque o pecado é isso. Vamos ver, aleluia, no início que o pecado, aleluia, ele veio e aleluia, Jesus, glória a Deus, tirou o homem da posição a qual Deus o havia colocado. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro o homem pecou contra Deus, e Deus ainda havia falado, tinha dado ordem a ele: olha, você tem de tudo aqui, tem árvores frutíferas, tem rios para matar a sede, só que tem uma árvore a qual você não pode tocar, não pode comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. Deus fala, Deus mostra, Deus ordena, mas o homem de dura servir, o homem de coração duro, muitas vezes não obedece a Deus. Mas esse mesmo Deus que estava ali reconciliando consigo mesmo, o ministério da reconciliação, ele olhou para a terra em meio à multidão de pecadores e olhou para mim e achou graça. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E falou: eu vou te dar uma chance. Eu vou ver como é que você vai se portar diante de mim. Alamaia, caia sé. Eu vou te estender as mãos. Eu vou ter de misericórdia de ti. Se tu andares diante de mim em obediência, seguindo os meus estatutos, meditando na minha palavra, sendo obediente a mim. Oh, aleluia. Foi este mesmo Deus, irmãos, que me salvou, que me libertou da vida promíscua a qual eu tinha, da vida de pecador a qual eu tinha, da vida egocêntrica a qual eu tinha. Porque, irmão, eu achando que porque eu tinha uma posição boa na empresa a qual eu trabalhava, porque eu tinha carro, eu tinha moto, eu tinha casa própria, eu era o quê?
Mas certa vez, aleluia, glória, eu já contei isso para o nosso pastor, glória, eu virei a carteira para comprar um pão francês somente. Alguém que gastava no seu café da manhã, isso há 15 anos atrás, somente eu, cerca de R$30, eu virei minha carteira e só caiu 25 centavos. Mas Deus faz assim, aleluia, para quebrar o nosso eu. Você não é nada, eu não sou nada, nós somos pó e para o pó retornaremos. Você acha que você é o quê? Ei, você é pó e para o pó retornará. Você é dependente de Deus, aleluia. Não ache que você é alguma coisa que você não é, aleluia. Se você ministra a palavra do Eterno, é porque Ele te deu o ministério da palavra. Se você louva, é porque Deus assim achou graça em você e te deu o ministério do louvor. Se Ele te chamou para ser servo na casa do Senhor e servir a Ele e viu santo da sua casa, é porque Ele achou graça em você, oh glória, e te disse: você é meu, você é minha, você é meu, você é minha, vem que eu tenho algo melhor para ti. Porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Não ajuntai tesouro na terra, onde a traça, o ferrugem e o ladrão rouba, mas ajuntai tesouro no céu. É no céu, é no céu. Eu não sei para onde você quer ir, eu não sei qual é a tua caminhada, eu não sei o que você está galgando, mas eu, irmão Cláudio, eu almejo o céu. Então tira o nó da tua vida e clama a Deus por misericórdia e diz: Senhor, me ajuda dia após dia a levar a minha cruz e estar contigo no céu, no céu, no céu. Esta mensagem para a igreja do Senhor, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.